Muito bom dia para você que a partir de agora... Tá no ar, Campinas! Muito bom dia para você que chega a partir de agora na nossa programação. Boa semana para cada um de vocês que está acompanhando a RFTV no 8.1 da anteninha, no canal aberto, para toda a nossa região de Campinas. Também para você no 547 da operadora Sky, rompendo fronteiras em vários estados do nosso cenário brasileiro. Bom dia para você também do nosso aplicativo RFTV Play, na Play ou na Apple Store, você acompanha sempre a nossa programação. Hoje está no ar Campinas, como você pode perceber, de um espaço diferente. Nós estamos simplesmente no centro de convivência aqui da cidade, onde foi inclusive reinaugurado na quinta-feira passada, depois de mais de uma década. Que bom fazer o Tá no Ar Campinas daqui e que bom que você tá aí junto conosco. Tudo bem, Maurício? Maurício Moraes, nosso cinegrafista, dando um bom dia para ele, para você, galera do Switcher também, para toda a RMC, para todos vocês que estão acompanhando a partir de agora o Tá no Ar Campinas. Bora de muita informação para você. Por quê? Hoje, simplesmente, é o 251º ano de Campinas, dessa história maravilhosa, dessa metrópole que não para de crescer, dessa cidade economicamente para lá de forte aqui em todas as cidades que compõem a região, essa metrópole que não para de crescer economicamente, de um povo batalhador, de um povo trabalhador. Então parabéns, Campinas, pelos 251 anos de história. Bora nessa, porque você sabe, aqui no Tá no Ar Campinas são 2 horas de muita informação. Hoje um programa para lá de especial. Hoje um programa que nós vamos trazer história, um programa que nós vamos falar sobre a estrutura aqui também do anfiteatro, sobre a estrutura, né, principalmente aqui do centro de convivência, dessa história bonita que tem e de tudo que envolve os 251 anos de Campinas. Aliás, durante toda a nossa programação, nessa segunda-feira, na RFTV, você fica muito bem informado. Roberta Galdino também vai trazer muita informação no período da tarde. Aí, aliás, de que ponto Roberta Galdino estará? Você vai ficar sabendo na nossa programação. O Tá no Ar Campinas é aqui, do Centro de Convivência. Área central, coração de Campinas, como eu gosto de falar, pulsando sempre na nossa cidade. Bora começar com informação, um pouquinho da história daqui. Maurício Moraes, olha aí, ó. Aqui é o anfiteatro e parte, né, obviamente foi utilizado aí no final de semana. Foi feito testes, nós temos imagens do município de Campinas para a gente falar um pouco mais dessa história, né? Já que a gente está falando de história, não dá para deixar de trazer um pouco da história aqui, né? Do anfiteatro, da história do centro de convivência. E tem um historiador para lá de conhecido aqui também na nossa cidade, que é o Sidney. Tudo bem contigo, Sidney? Bom dia! Como vai? Obrigado pela oportunidade de estar aqui e falar um pouco mais sobre a história de Campinas. Nós amamos tanto Campinas e precisamos conhecer um pouco mais da história da nossa cidade. Com certeza, né? A gente fala de 250 anos de Campinas, queria saber, nascido, crescido aqui na cidade de Campinas? Eu sou nascido e crescido em Campinas, mas a minha mãe, minhas tias, meu pai, meu avô, meus irmãos são todos de Minas Gerais, igualzinho um monte de gente que está assistindo a gente agora. Não tenha dúvida disso, né? E aí migra para a cidade de Campinas até por conta de economia, até por conta de oportunidade. Acredito que foi a história da tua família também. A Campinas é uma cidade que historicamente atrai muita gente de Minas Gerais. Um dos fatores que colabora para isso é a nossa estação de trem, que é a primeira grande cidade que as pessoas param aqui para fazer baldeação. O pessoal acabava ficando por aqui mesmo. Não tenha dúvida, né? Agora, trazendo um pouco da história aqui da parte, tanto da parte externa quanto da parte interna, do centro de convivência, queria que você, para quem não é de Campinas, para quem acompanha aqui o Tá no Ar Campinas, a nossa programação, qual que é a história, o significado e tudo que envolve o centro de convivência aqui do nosso município? Bom, primeiro que como centro de convivência, essa área já é pensada desde a década de 1870. O que acontece é que quando Campinas foi formada como cidade, como a gente conhece hoje, isso aqui tudo era floresta de Mata Atlântica. Tinha então 3 campinhos aqui onde os tropeiros paravam para descansar, porque tinha uma estrada que ia de Jundiaí até a região de Goiás, 1000 quilômetros de estrada. No meio do caminho os tropeiros iam parando para descansar. Aqui onde nós estamos tinha 3 campinhos aqui na cidade onde eles paravam para descansar, um ali no viaduto do Laurão, um ali na rua Major Solon, que é uma praça hoje, Praça 15 de Novembro, e também na praça onde está a Igreja do Carmo. Esse lugar aqui ficava no meio, então eles transitavam muito por essa região aqui. Isso tudo aqui era cheio de árvores, era um cambuizal isso daqui.
por isso vem o nome dessa região de bairro Cambuí. Depois, quando a cidade se formou, o centro da cidade a gente chamava de Rócio naquele tempo. E aí a gente está falando lá do século XVIII, século XIX. O Rócio era ali onde fica a Igreja do Carmo, aquela região, aquele miolo do centro de Campinas. A partir dali a urbanização foi se expandindo e a cidade foi se tornando cada vez mais urbanizada, até que um dia alguém pensou, cara, a gente precisa ter um centro de convivência, um centro de lazer para a cidade, para a sociedade poder passear no final do dia. E era essa praça aqui, criaram então essa praça que ficou sem nome por um bom tempo, isso lá na década de 1870, 1876 mais ou menos. E aí o pessoal, era a praça onde as pessoas vinham para conviver, para passear, os rapazes vinham para arranjar namorada no final do dia. Pensa naqueles filmes de época, das moças andando com sombrinhas nos ombros, os rapazes de cartola cumprimentando as moças. Era esse o cenário aqui. Aqui tinha uma pequena gruta, tinha uma pequena queda d'água, era muito bonito, bem arborizado. Tinha aqui um coreto. Esse coreto hoje, ele se encontra lá em frente ao Teatro Castro Mendes. Era o mesmo coreto que tinha aqui já na época. Com o tempo, Campinas passou por algumas dificuldades muito sérias. O maior desafio que a cidade de Campinas já enfrentou até hoje foi a febre amarela, de 1889. Essa febre amarela quase, literalmente, riscou Campinas do mapa. Por isso que tem uma ave fênix no meio da nossa bandeira, porque Campinas precisou renascer das próprias cinzas. Nesse contexto, Campinas precisava de ajuda de quem pudesse ajudar. E a imprensa fluminense nos ajudou demais. A imprensa do Rio de Janeiro ajudou muito a cidade de Campinas na época. E por isso deram um nome aqui de Praça Imprensa Fluminense, desde 1889. Houve já a tentativa de mudar o nome, mas acabou ficando enraizado isso mesmo. Depois essa praça ela passa por uma importante reurbanização lá na década de 1970, veja, 100 anos depois essa praça passa por uma reestruturação e aí se trabalha para construir essas estruturas que nós temos aqui hoje. Por que houve essa necessidade de mudança? Porque Campinas, cara, uma cidade como a nossa, uma cidade crescente como a nossa, começou a crescer e nunca mais parou, cresce ainda até hoje, uma cidade da importância que Campinas tem, não pode simplesmente não ter um teatro, um local de apresentações artísticas. E Campinas tinha, onde é a catedral hoje, atrás da catedral tinha lá um teatro municipal, que era lindo, muito bonito. Cara, a gente vê fotografias daquilo, dá desespero de pensar que jogaram tudo aquilo no chão. Pois é, demoliram. E aí então, na década de 1960, demoliram lá o anfiteatro, o teatro municipal lá no centro. E aí então aproveitaram essa área aqui para criar essa estrutura dos teatros hoje. Aliás, falando nisso, depois a gente vai adentrar a estrutura também, tem partes desse teatro acopladas nas paredes aqui, né, também da parte de estrutura, antes de chegar no palco principal lá do teatro. Também é uma parte importante que remete à história e que não pôde deixar de passar despercebido. O Campinas, na verdade, teve 2 teatros municipais lá no centro da cidade. O mais recente, foi construído na década de 1930. Só que nesse mesmo espaço já tinha outro anterior que foi construído lá em 1855, salvo engano, e que já estava muito velho, muito desgastado, por isso foi demolido na década de 20 e construído outro. Então essas peças que as pessoas podem observar ali, cara, quando vocês vierem entrar aqui ou olharem para essas peças, fica imaginando os personagens antigos da cidade, esses caras que são nomes de rua, passando por ali e observando as mesmas peças que você está observando agora. É fantástico pensar nisso. Sabe o que eu ouço dizer? Falar, mas por que fica dando nome de personagens da cidade? De repente, mexendo um pouco na história. Porque essas pessoas que acabaram passando pela história de Campinas fizeram com que Campinas chegasse a esse patamar. Acho que é importante a gente trazer isso também. Olha, você pode pensar, por exemplo, num Francisco Glicério. Imagina um rapazinho negro no século XIX que consegue se tornar advogado, vereador, depois ministro da Agricultura, num tempo em que o Brasil inteiro só vivia da agricultura. 100% do nosso PIB vinha praticamente do café. E nós tínhamos um ministro da Agricultura campineiro. Então, o Francisco Glicério, inclusive, ele é um dos caras que assinou a primeira Constituição da República do Brasil. O cara ajudou a proclamar a República no Brasil. Também Campos Salles. Campos Salles chegou a ser presidente da República. Então, essas pessoas, elas precisam ser lembradas, as histórias delas precisam ser lembradas. A irmã Serafina, que dá nome para uma rua aqui pertinho, cara, a irmã Serafina era francesa. Por que essa moça tinha que morrer aqui, lutando contra a febre amarela por um povo que nem era o povo de origem dela? Perfeito, exatamente. A gente pode andar?
Vamos andando aqui, Maurício Moraes. Agora sim, eu sei que você está preparado. Um cidadão preparado, ele vem equiparado também. E Maurício Moraes é um deles e ele vem seguindo a gente também. E nós vamos continuar contando parte dessa história aqui. Você, Sidney, é o seguinte, queria que você falasse mais. A gente parou em 1960, correto? Da história sobre o teatro, a história sobre essa estrutura que nós temos mediante ao centro de convivência. A partir de 1960, o que veio pela frente? A partir da década de 1960, Campinas já não tinha mais... Assim, primeiro que a gente precisa entender a mudança, tanto do ponto de vista populacional quanto econômico, a mudança estrutural que a cidade passou. Se você pega Campinas até a década de 1930, aqui só tinha fazenda. Tem um bairro aí que chama-se Jardim Chapadão porque era uma fazenda gigantesca. Tornou-se bairro a partir da década de 1930. Os outros bairros, o Jardim Proença, por exemplo, mesma coisa. Vários outros bairros aí foram fazendo os loteamentos desses bairros porque já não tinha mais aquela cara de fazenda, já não tinha mais aquela economia voltada para o agro, já começou a se industrializar a cidade. E a partir desse momento vai mudando também o perfil das pessoas. No meio dessa mudança toda, é demolido o Teatro Municipal lá na década de 1960 e aí precisava de um outro centro de convivência, precisava de um local onde as pessoas pudessem literalmente conviver, precisava de um centro de convivência. Então, a partir ainda da década de 1960 é que eles começam a fazer essa alteração, essa estrutura toda aqui, que só foi terminada lá na década de 1970. A Feira Hippie, que começou lá no Largo do Rosário, começou na praça ali onde tem o Largo das Andorinhas, depois lá para o Largo do Rosário, depois mais para frente ela vem para cá também para ampliar ainda mais assim a convivência literalmente das pessoas aqui. Então esse espaço aqui ele precisa ser pensado historicamente a partir da convivência e da interação das pessoas, independente do modo como a cidade vai crescendo e vai tendo seu viés econômico alterado. Essa praça continua sendo praça de centro de convivência. Aliás, Maurício, pode mostrar um pouquinho ao entorno aqui da praça? Vamos dar um geral aqui na praça para a gente acompanhar um pouquinho da história que o Sidney vem passando para a gente, né? Trazer essa história, trazer um pouquinho dessa história de Campinas é importante porque justamente traz, né, o porquê que toda essa estrutura foi formada, o porquê que toda essa estrutura, né, é importante para o município de Campinas. Aliás, a passagem, né, histórica que o Sidney está trazendo para a gente até os dias atuais. Hoje, obviamente, reformado, hoje, obviamente, com uma outra cara, né, mas ainda assim faz parte dessa história bonita que tem o Centro de Convivência aqui de Campinas. E na continuidade disso, nós temos também um período que o Centro de Convivência ficou fechado aqui na nossa cidade. Também é importante a gente trazer, porque faz parte da história. A cultura ela vai acompanhando as pessoas e as pessoas vão expressando a cultura da maneira como podem, da maneira como conseguem. Então, ter esse espaço reaberto agora é uma grande bênção para a cidade toda, porque é uma maneira que a gente tem, é um elemento a mais que a gente tem para expor a cultura que é tão rica em Campinas. Cara, Campinas tem um pouco da Alemanha, tem um pouco da Itália, tem um pouco da Espanha, tem um pouco da Holanda. Campinas tem um pouco de tudo no mundo todo. Gente do mundo todo passou por aqui e ajudou a contribuir. Então as pessoas têm muito para falar, têm muito para contar, têm muito para expressar, tem faculdades de artes aqui na região. Ter esse espaço aqui reaberto, eu diria que é um marco cultural para a nossa cidade. Talvez até um marco histórico importantíssimo para a gente. Olha, gostaria que você trouxesse também de tudo que você já viveu aqui na cidade de Campinas. Quanto tempo vivendo aqui? Bom, eu tenho 48 anos, 48 anos. Exatamente. É o seguinte, que evento ou que feito marcou para você aqui do Centro de Convivência? Por que eu pergunto isso? Porque para o nosso telespectador, eu pedi sempre, na última semana principalmente, para que eles participassem no 3449-4618. Aliás, você pode mandar sua mensagem, você pode interagir, você vai interagindo e fazendo o programa junto conosco. Durante a semana a gente lê o seu comentário, interage e você vai engrandecendo ainda mais a nossa programação. E o nosso telespectador respondeu o quê? Que uma das partes, lá em 2010, até recente, que acompanhou a Copa do Mundo da África do Sul aqui. Então nós temos esse parecer. Agora, outras coisas também marcaram, grandes artistas, grandes eventos,
O que te marcou mais aqui do Centro de Convivência? Cara, eu tinha casado fazia muito pouco tempo, quando eu vim aqui para assistir a Orquestra Sinfônica de Campinas tocando. Foi uma das coisas mais marcantes para mim daquele tempo. Não só porque foi um tempo muito bom, foi um tempo que marcou para a gente, e a lembrança de associar esse tempo tão bom com a Orquestra Sinfônica de Campinas tocando aqui, realmente é um momento que marcou e que me faz lembrar disso com muito carinho, com muito amor, inclusive. Daqui para frente, né, com a reabertura aqui do Centro de Convivência, eu queria que você falasse da expectativa também daqui para frente, o que você imagina aqui para o Centro de Convivência, com essa evolução que a gente vem passando, né, economicamente, com essa evolução em termos de estrutura, o que você projeta daqui para frente, tanto o Centro de Convivência quanto a cidade de Campinas? A cidade de Campinas é cultura do começo da história até hoje. Por aqui já passaram bandas musicais, as fazendas dos escravizados tinham bandas de músicas no meio, pegavam os escravizados e ensinavam a eles, tinham bandas de músicas no meio dos escravizados. A nossa cidade deu Antônio Carlos Gomes de presente para o mundo. Cara, a gente tem a arte, ela está enraizada, está nas veias da cidade de Campinas. A nossa cidade, ela produz arte. Se Campinas não fizesse mais nada, ela continuaria produzindo arte por inércia. Então eu acho que ter esse ponto aqui reaberto agora para que se pratique as artes aqui, eu acho que vai ser mais um importante polo de dispersão de arte na cidade. Deve ser muito bem aproveitado, porque a cidade respira arte. Eu creio que tem muita gente interessada em se apresentar aqui, creio que tem muito interesse em fazer um bom uso desse espaço, e eu acho que vai ser um benefício muito grande para a cidade toda. De 48 anos que você tem de história, que você mora aqui em Campinas, a vida toda, a gente tem também a questão cultural. Você acha que a cultura está meio deturpada ultimamente? Em termos de historiador e também de estrutura familiar, de tudo que a gente vê de evolução do ser humano. Então, aí a gente vai ter que ir lá para o cerne da palavra cultura para entender o que é a cultura, para poder responder isso de uma maneira mais acadêmica. Do ponto de vista acadêmico, a cultura ela não para e ela não morre, ela não se deturpa, ela se transforma. Então, desse ponto de vista acadêmico, eu posso dizer que a nossa cultura está passando por uma transformação muito importante, e que é uma transformação que evidentemente desagrada quem vem da cultura anterior, causa expectativa em quem está caminhando para as novas culturas e causa uma grande confusão em quem está no meio dessa alteração cultural agora. A gente já não sabe muito bem o que é o certo, o que é o errado, o que é o padrão estético adequado, o que não é. Então, estamos no meio de uma grande transformação. Particularmente, eu prefiro as culturas um tanto mais anteriores, mas não dá para negar que há uma mudança em curso, e essa mudança cultural ela não é nada além de um reflexo do que nós somos e do que nós vivemos. Nós estamos produzindo cultura o tempo todo. Exatamente. E assim, é o seguinte, a gente tratou sobre o tema do anfiteatro, tratamos o tema sobre a questão, né, aqui do Centro de Convivência e dessa parte histórica. Você, como professor, tem também um Instagram contando um pouco mais da história de Campinas, trazendo curiosidades. Dentro disso, né, o que tem mais na cidade de Campinas? Fatos ou também contos? O que você traz disso? Porque uma cidade também ela é feita, né, de suposições, de contos e de história verídica. O que nós temos aí ao entorno de Campinas? Quem controla o passado, controla o futuro. A gente vê esse conceito muito bem pregado no livro do George Orwell, 1984, em que uma pessoa era contratada especificamente para alterar o passado com vistas a controlar o futuro. Então existem muitas narrativas, até absurdas aqui na cidade de Campinas, por exemplo, injustas inclusive. Pessoal, bastante gente fala assim, olha, Campinas foi a última cidade do Brasil a abolir a escravidão. Cara, mas não tem um pingo de fundamento histórico, não tem uma fonte histórica que diga isso, não tem absolutamente nada que traga isso como verdade. Então, são poucos os boatos históricos assim que a gente vê, mas são profundos, são arraizados e que causam um grande prejuízo para a imagem da cidade. Mas tem muita história bonita em Campinas. Tem muita história interessante, tem muita história de gente que lutou aqui por tudo aquilo que é bom. Por exemplo, Costa Aguiar. Passei pela rua Costa Aguiar. Legal, mas quem foi Costa Aguiar? Foi um médico
que mandou a família embora para Itu e ficou aqui na cidade lutando contra a febre amarela. E a família dizia: ô Guilherme, vem embora, cara, você vai morrer aí. Não, eu vou ficar aqui e vou lutar. E o cara lutou até morrer de febre amarela. Então, a irmã Serafina, que eu já citei, a construção ali da Santa Casa de Misericórdia, que hoje a gente chama de Hospital Irmãos Penteado, a construção daquela Santa Casa foi a coisa mais linda. A cidade inteira se juntou para construir um hospital para atender gente pobre e gente escravizada. Nos fundos da Santa Casa, tem lá um espaço que foi construído um asilo das órfãs para cuidar de meninas que ficaram órfãs durante a febre amarela. Então tem muita... E Campinas, assim, exporta gente importante para todo canto, né? O cara que era bispo do Ceará, na ocasião em que teve uma grande participação lá do Frei, meu Deus, aquele padre Cícero. O bispo que teve um grande problema lá com o padre Cícero era o padre aqui que fundou a Santa Casa. Na frente da Catedral de Campinas tem a estátua do padre Dom João Nery, primeiro bispo de Campinas, o cara que ficou também lutando contra a febre amarela, ficou doente da febre amarela, se recuperou e voltou para a cidade só para continuar enfrentando a febre amarela em favor de gente cujos nomes ele nem conhecia. Então Campinas tem muita história bonita para contar também. Com certeza. No seu Instagram, o que a gente pode encontrar? Lá no meu Instagram você vai encontrar um monte de nomes de ruas, um monte de histórias bonitas, um monte de histórias de superação e um monte de histórias verídicas, porque eu gosto muito de pesquisar e confrontar. Eu gosto de pegar histórias, cruzar com outros autores e verificar qual é a veracidade do fato antes de contar. São histórias bem pesquisadas, bem seguras. Maior mito e maior verdade de Campinas? O maior mito de Campinas é que Campinas foi a última cidade do Brasil a abolir a escravidão. Esse é o maior mito que eu já vi até agora. A maior verdade da cidade de Campinas, cara, tem tantas coisas boas sobre a cidade de Campinas. Campinas é uma coisa. O Antônio da Costa Santos, nosso saudoso prefeito, o cara escreveu um tratado sobre a cidade de Campinas, no qual ele diz o seguinte: Campinas não nasceu por acaso como parada de tropeiros. Campinas foi pensada e planejada para impedir, na época tinha Portugal aqui, Espanha aqui, Campinas foi colocada aqui junto com outras cidades para impedir o avanço dos espanhóis. Essa era a tese do Antônio da Costa Santos. Talvez seja verdade, talvez não, mas é uma boa tese para se pesquisar. Ele embasa muito bem isso antes de falar. Por que virou uma metrópole? Porque é uma cidade que atraiu muita gente desde o começo por causa da fertilidade do solo. Na época, o solo era extremamente fértil e a cana-de-açúcar deu muito dinheiro e trouxe muita gente para cá. A cana-de-açúcar perdeu seu valor histórico, começaram a plantar café. Também começou a atrair muita gente para cá. Então, o perfil da cidade é um perfil empreendedor. Isso aqui não deu certo? Vamos fazer outra coisa. Mas isso aqui também não deu certo? Vamos renascer e fazer outra coisa. Isso foi atraindo gente para cá. Perfeito. Muito obrigado, professor. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado por poder ter participado e por ter falado um pouco mais da cidade de Campinas, obrigado pela atenção de todos vocês que acompanharam. É isso aí, gente. Obrigado aí, boa semana. Olha, fica com a gente, hein? Ô Maurício, vem pra cá. Vem pra cá. Já a gente vai adentrar a estrutura aqui do anfiteatro, aliás, do teatro. Vamos adentrar a estrutura aqui, né, por parte do centro de convivência aqui da cidade. Mas daqui a pouquinho a gente vai para lá também, bater um papo com o pessoal lá do City Bar. Vocês conhecem o City Bar aqui em Campinas? Vocês conhecem? Inclusive, o Jota tá aqui com a gente já. Ô Jota, vem aqui um minutinho. A gente vai bater um papo daqui a pouquinho, mas queria que você desse o primeiro bom dia para a galera. Tudo bem, Jota? Tudo bem. Bom dia a todos aqueles que estão acompanhando esse ao vivo, né? Que a gente sempre, quando é ao vivo, dá mais emoção. E daqui a pouquinho vamos falar sim também dessa coisa que foi o centro de convivência, né? Que durante 14 anos esteve fechado. Tem muita história, eu estou no City Bar há 30 anos, então tenho algumas histórias para contar. Histórias que talvez todo mundo saiba, né? Que passa por aqui, pelo centro de convivência, mas são 14 anos sem centro de convivência. E eu particularmente, agora você imagina todos os comerciantes do bairro do Cambuí e todos os comerciantes de Campinas, o que não estão felizes com a volta do teatro do Centro de Convivências. Então é alegria de poder, né, receber gente de fora, porque o último que eu assisti foi um monólogo em 2010, mais ou menos, quer dizer... Já fazem tantos anos que eu já nem me lembro mais, até meu cabelo ainda era preto. Ô Jota, comercialmente também é importante, né? Sim, por exemplo, sábado nós tivemos aqui a largada, vamos dizer assim, pelo menos 7 mil pessoas aqui.
Eu confesso a você que eu acho que tinha mais. Mais? Mais. Eu confesso a você, pelo meu olhômetro, né? Eu que tenho, assim, uma visão, às vezes a gente vai em futebol e a gente faz uma análise do quanto tem de público, mas deveria ter aí cerca de 10 mil pessoas, porque assim, tinha umas 7 mil ali assistindo e aqui andando. Fora a parte externa. A parte externa estava muito cheia, nós temos duas casas super lotadas. Sim. E a gente fica assim, feliz mesmo. Aliás, acho que a minha alegria voltou. Eu andava meio triste, mas a minha alegria voltou. Não só a minha alegria, mas de todos aqueles que têm comércio aqui, né, no entorno ou dentro do bairro do Cambuí, na cidade de Campinas. De parabéns o prefeito atual, de parabéns o ex-prefeito Jonas Donizete e de parabéns também o Hélio de Oliveira Santos, que foi na gestão dele que fechou o Centro de Convivências no ano de 2011, se não me engano, né? Então foram 14 anos. Então a gestão do Hélio, ele fechou. O Jonas veio com essa coisa, havia uma vontade de alguns técnicos de derrubar o Centro de Convivência. Não, isso não vai dar certo e tal. Aí foi feito uma porção de teste, inclusive, eu não sei se vocês recordam, tinha uns tambores aí que eles vieram fazer teste para que não fosse demolido o Centro de Convivência e sim reformado. Eu também achava isso, né? Porque derrubar um patrimônio desse era difícil. Mas se fosse esse o caso, seria, né? Mas não foi o caso, isso foi revitalizado. E, claro, o povo de Campinas já teve uma prévia no sábado aqui com a apresentação da Orquestra Municipal. E a gente só tem que agradecer às autarquias, principalmente a Secretaria de Cultura, a Secretaria dos Negócios, e que junto com tantas empresas e tantos funcionários que aqui trabalharam, agradecer a eles também, porque é deles que tudo isso é viável, tudo isso claro que não é o prefeito, não é o secretário, mas é o que eles determinam para que tudo venha em benefício do povo. E eu, claro, só agradeço a todos e a vocês também que estão aqui, né, registrando esses 251 anos da cidade de Campinas. Eu, que não sou campineiro de nascença, mas sou campineiro por adoção, tenho o título de cidadão campineiro otorgado pela Câmara Municipal de Campinas, e isso me deixa muito feliz, porque eu me sinto hoje um campineiro. E isso é a vida, é aquilo que nós precisamos para poder viver feliz. Mas pelo leve sotaque, acho que o senhor pode ser alguma origem portuguesa. Não, eu nasci em Portugal continental. Eu nasci em Portugal continental porque também existe Portugal insular. O que é Portugal insular? É a Ilha da Madeira, os Açores e o Porto Santo, que ainda pertencem a Portugal, mas são a 2.000 quilômetros no meio do mar. Então, Portugal continental está na Europa, é a entrada da Europa. Sim. E eu nasci em Portugal, no lugar dos Bernardos, na freguesia da Ardinha, no Concelho de Pombal, no distrito de Leiria. E com 15 anos, eu fiz 15 anos em outubro, e vi em novembro, com os meus 15 anos, e aqui estou lutando. E, claro, né, sempre naquela de eu poder crescer e todos aqueles que me rodeiam também poderem crescer, porque eu acho que é isso, né? A vida é uma passagem muito curta, no abrir e fechar de olhos. Eu costumo dizer, né? Atenção você, a vida são 2 dias e atenção que metade é de noite. Seguinte, vamos bater mais papo daqui a pouquinho, pode ser? Ok, um abraço, até já. Até já. Gente, a gente vai fazer um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com muito mais. Não saia da nossa programação, até meio-dia tem muita informação para você, é claro, falando dos 251 anos de história dessa cidade campineira, dessa metrópole que não para de crescer, Maurício Moraes. De volta no Tá No Ar Campinas, nessa segunda-feira. Boa semana para você que está acompanhando a nossa programação, para você que está acompanhando o Tá No Ar Campinas de hoje, nesses 251 anos de história da nossa cidade, desses 251 anos de crescimento. E é claro que a gente faz, né, o programa de coração para você até meio-dia, trazendo um ponto importante da cidade, né? Trazendo justamente aqui do Centro de Convivência e do Teatro. Como você pode perceber ao fundo, o Maurício Moraes traz a imagem pra gente. Maurício, olha aí, ó. Olha que lindo que ficou, né? Olha que lindo que ficou o teatro,
já tivemos apresentação aí no final de semana, é um pitaco daquilo que vai ser daqui para frente, né? Em termos de estrutura, de qualidade de material, de tudo que você pode imaginar e que Campinas acaba oferecendo para todos nós, né? Daqui a pouco, inclusive, a gente vai conversar com a Alexandra Caprioli, que é secretária de Cultura e Turismo aqui do município de Campinas, que também marcou presença na inauguração na quinta-feira passada, que também vai trazer mais detalhes pra gente, né? É claro que você tá falando aí, mas você fala só de coisas boas. Hoje é um dia comemorativo, 251º ano de Campinas. A gente vai trazer uma parte dessa história. Aliás, durante toda a nossa programação, você fica com a história de Campinas, com a Roberta Galdino, em algum ponto para lá de importante aqui do nosso município também. Maurício Moraes traz as imagens aqui do teatro, né, onde é palco de histórias e histórias, como a gente viu agora há pouco, né, com um historiador importante do município também. E agora nós vamos dar uma andada, porque é o seguinte, o Tá No Ar Campinas de hoje, ele traz sempre, né, uma curiosidade e traz personagens importantes. Dentre esses personagens importantes, tá já pronta para falar com a gente, para bater um papo com a gente, a Alexandra Caprioli. Mas eu quero ressaltar para você aqui na nossa programação, que a nossa programação tem a cara da sua região também. Região de Campinas, especificamente da cidade, para você de Sumaré, Nova Odessa, Paulínia, para você do sul de Minas Gerais, para você também da região de Limeira, de Piracicaba. RFTV é a cara da sua região, né? No 8.1, no 547 da Sky, também no nosso aplicativo RFTV Play, no site, no YouTube, parceria também com o portalveloz.com.br. Portal Veloz a gente fala todos os dias, né? É o portal também aqui em parceria com a RFTV, que traz muita informação sobre a nossa região e que está, obviamente, repercutindo também esse aniversário de Campinas. Então, assim, você aí da nossa região nunca veio para Campinas? Nunca veio aqui na parte de estrutura da área central, na região do Cambuí, do City Bar, que a gente vai trazer os detalhes daqui a pouquinho também. Será que ele vai preparar para a gente, hein? Você vai ficar sabendo de tudo aqui, mas vamos falar primeiro, né, sobre estruturalmente, né, dessa parte do centro de convivência da cidade. Ao meu lado está a Alexandra Caprioli. Tudo bem, Alexandra? Bom dia. Bom dia, que bom receber vocês aqui na nova casa totalmente renovada, né? Esse teatro maravilhoso. A gente aqui agradece, né, pela participação, por marcar presença aqui com a gente para falar um pouquinho dessa história da cidade de Campinas e também para falar, depois de 14 anos, dessa reabertura aqui do centro de convivência, do teatro, do anfiteatro, enfim. Acho que para você, à frente da pasta, é uma satisfação. É uma emoção, né? E a gente faz uma analogia muito importante, porque Campinas tem no brasão a Fênix, né? E a sensação que a gente tem aqui no Centro de Convivência Cultural de Campinas é que ele renasceu, né? Depois de 14 anos, desses 14 anos, 5 anos praticamente de obra, né? Em 2 etapas, mas ele renasce assim, entregue nos braços da cidade, acolhido pela cidade. A gente teve um concerto sábado da Orquestra Sinfônica já para o aniversário. Aquele teatro cheio de gente, então é muito gostoso a gente olhar que está devolvendo esse coração cultural de Campinas aqui no miolo do Cambuí. Com certeza. Na quinta-feira a gente viu tudo que aconteceu, a apresentação, o Fábio Oliveira marcou presença aqui também e simplesmente a gente viu você muito emocionada, trazendo, né, todos os detalhes de Campinas, trazendo essa estrutura maravilhosa que acabou ficando aqui também. Claro que precisa de mais investimento, claro que precisa de mais materiais, assim como trouxe inclusive em nota até a Prefeitura de Campinas, mas assim, eu acho que é uma conquista, eu acho que a sua emoção expressou bem o que o povo de Campinas expressa também, né? Que faltava isso para a cidade, afinal de contas, 14 anos são 14 anos de uma falta de uma história importante no município. Não, sem dúvida, eu acho que era uma dor do campineiro de perder esse espaço. Todo mundo tem uma memória afetiva com esse espaço, ou porque alguém dançou, porque veio numa peça, ou dos concertos da época do Benito Juarez no Teatro de Areia, então todo mundo tem essa memória afetiva. Então eu acho que assim, o tapume, durante o período desses 5 anos de obra, não dava a noção para as pessoas que as coisas aqui andavam avançando. Então aqui no final, quando a gente começou a dizer vai entregar, as pessoas começaram a ficar assim alvoroçadas, mas pra gente foi esses 14 anos
primeiro não tendo esse espaço e depois vendo esse espaço renascer. Então foi muita emoção mesmo. E eu acho que aqui é um lugar de acolhimento. Primeiro que ele é um centro cultural, então é importante a gente dizer o que é a diferença. O Centro Cultural ele tem multi-espaços, né? Então a gente tem o Arena, que é o externo, o Teatro Interno, onde a gente está, uma área de exposições para artes visuais, uma galeria, né? Como uma galeria de arte. A gente tem um espaço de um café, que ele vai ser licitado para iniciativa privada, para ser um café cultural, ou seja, para ter uma operação de alimentação. Por outro lado, a gente tem uma área ali que dá para mostrar documentários, né, com vídeo e tudo mais. E eu acho que isso que compõe. E a praça também compõe, que tem a Feira Hippie, que também é administrada pela secretaria, todos os sábados e domingos. Então, isso aqui é um espaço pujante e o que a gente quer é que ele volte a ser a Casa da Cultura, que as pessoas queiram estar aqui. Tanto a orquestra, aqui a gente traz 2 áreas administrativas, né? Então ele vai ter uma vida diária aqui, os ensaios da orquestra vão acontecer aqui, então é muita coisa que passa por aqui a partir de agora. E a gente não vê a hora de paulatinamente ir começando a ter peças de teatro, balés, os concertos lá fora e aqui dentro. Então, eu acho que é essa emoção que eu expressei lá. E acho que expressei em nome de todo mundo que ama a cultura de Campinas. Gente, hoje a gente costumeiramente normalmente traz o giro policial, trazendo as notícias da nossa região. Hoje nós estamos trazendo especificamente do aniversário de Campinas. Então, o nosso produtor, repórter Isael Moreira, também preparou um material para a gente, que daqui a pouquinho a gente vai trazer na segunda hora do Tá No Ar, sobre tudo que aconteceu no final de semana, que é justamente o que a Alexandra está falando para a gente. E depois de tudo que aconteceu, dessa estimativa, tanto na região Taquaral, quanto também aqui no Centro de Convivência, como que você pode falar pra gente em termos de cultura aqui do município, né? Depois desse final de semana bastante produtivo. Muito, eu acho que a gente vai sonhando as atividades, vai programando, vai planejando, mas elas foram muito mais maravilhosas do que a gente tinha planejado, tanto em público, mas o acolhimento do público aqui no Chefes Campinas, no Taquaral, que a gente teve aquele espetáculo de acrobacia, então todos absolutamente lotados. Então o campineiro, assim, se apropriando da cidade, porque a cultura é o que é? É a gente ocupando os espaços com cidadania, a gente entendendo que a gente é parte dessa cidade, que essa cultura está a nosso serviço, que ela tem que vir para engrandecer o campineiro e os visitantes, porque a gente também é pasta de turismo, é cultura e turismo, então também atraindo gente para a cidade, atraindo visitantes. Ontem os eventos todos tinham esse cunho regional, a gente teve muita gente de outras cidades, aqui na orquestra também, nas entrevistas a gente percebia que tinha gente de outras cidades, porque Campinas é um polo regional, né? Então foi assim muito alegre e nesse sentido a gente se apropriar da cidade e a cultura efervescente. Eu gosto muito de comparar nós aqui do interior com a capital. E quando a gente fala que Campinas é uma referência, quando a gente fala que Campinas é uma metrópole, a gente pode equiparar com a capital paulista? O que você pensa nesse sentido? Olha, eu acho que a gente não perde a gente é uma cidade proporcionalmente muito menor, mas eu acho que a gente tem uma qualidade de entrega que a gente não deixa nada a desejar. Porque assim, São Paulo, antigamente as pessoas iam para assistir uma peça de teatro, depois ir num restaurante. A gastronomia de Campinas não perde para nenhum local. A Campinas vai voltar, eu tenho certeza disso, a passar a ter todos os grandes espetáculos que estão em São Paulo poderão vir para Campinas. E hoje, já em termos de entretenimento, acho que Campinas não deixa a desejar. Sendo que eu acho que a gente tem um acolhimento diferente, porque São Paulo é um universo, né? Até foi falado pelo produtor desse espetáculo de acrobacia, eles já tinham feito em São Paulo e fizeram aqui. Ele falou, Alexandra, é totalmente diferente. O público de Campinas é caloroso e responde, né? Então acho que é isso, o interior é diferente, né? Quando a gente vem vindo da estrada, a gente já vê o sol abrindo. Bom, eu sou campineira raiz e tenho muito orgulho, então a gente puxa um pouquinho aqui pra gente, mas eu acho que a gente não perde em nada para São Paulo.
É uma região industrializada, de crescimento, mas tem esse ar de interior e essa mescla acaba atraindo outras pessoas que de repente não acham algum determinado item nas suas respectivas cidades, mas que vêm para a cidade de Campinas, por exemplo, no Mercadão da Vida, que você acha de tudo. Campinas ela é uma sede regional, então assim, em termos de estrutura hoteleira, você pode estar indo em eventos ou você está fazendo negócios em outras cidades, você acaba ficando hospedado em Campinas. A gente é um grande hub, né? Então, tanto as rodovias que passam aqui, mas o aeroporto, um aeroporto que é um hub regional e também nacional, né? Um dos mais importantes do país. E isso dá esse entroncamento, que na verdade até vocês já fizeram entrevistas aí com o Sidney. Campinas, ela nasce a partir do entroncamento e ela continua sendo entroncamento, né? Essa mescla de encontros, né? Acho que Campinas é o ponto de encontro de toda uma região. E aí eu acho que isso é o que dá uma cidade que tem essa pujança. E outra que eu acho assim, a gente tem algumas cidades que tem uma atividade econômica que é muito particular. Campinas não, ela é muito importante em serviços, em tecnologia e inovação, em indústria, mas em cultura, em turismo. Então a gente tem essa multiplicidade aí de atividades que dá essa variedade, que é uma cidade que tem tudo ao mesmo tempo, né? Alexandra, a gente quer também saber um pouquinho da história, né? Você falou que é de Campinas, eu queria saber de você, o que marcou você aqui no centro de convivência. É importante a gente saber e trazer quem são os responsáveis pelas pastas também, para mostrar que são campineiros, para mostrar que tem história, para mostrar que faz parte da cidade de Campinas e que não estão nessas respectivas pastas à toa. Tem um grande motivo, tem uma grande conquista profissional e também de muita responsabilidade. Qual parte que te marcou mais aqui do teatro ou de estrutura do centro de convivência? Eu acho que tem uma característica que Campinas, ela sempre teve esse protagonismo e cultural, né? Quer dizer, a gente tem uma universidade que tem um curso, né, de artes cênicas, de música. É a cidade de Carlos Gomes. Então, assim, gente, uma cidade que tem uma orquestra sinfônica pública. E a minha juventude foi exatamente isso. Era aquela orquestra vanguardista, que foi, acho que, a primeira orquestra que fez mesclar o erudito com o popular. Então, eu me lembro dos concertos aqui no Teatro de Arena, me lembro dos concertos populares de vir João Gilberto, Milton Nascimento, isso aqui abarrotado, e essa orquestra que dialogava, ou seja, uma orquestra que tinha o erudito, mas que dialogava com o popular, que eu acho que ainda continua sendo, né? Essa orquestra muito diversa. Eu vim em muitos concertos aqui. E aqui no teatro eu me lembrava que ela era uma orquestra, era um teatro que todas as grandes temporadas de peças a gente tinha possibilidade de assistir em Campinas. Elas passavam por Campinas. Então acho que são essas duas áreas. E eu fiz balé quando era criança, né, até a adolescência, e dancei aqui no centro de convivência. Então acho que tem essa memória afetiva de dessa pujança, e eu acho que é o que a gente quer trazer de volta, esse sonho como campineira, mas hoje gestora, né, da cultura, é a gente voltar a entregar. Só que a Campinas do início, né, do início dessas atividades, ela tinha outras marcas. Hoje é uma Campinas mais diversa, e a gente quer que a cultura também represente essa diversidade. Então que a gente traga o hip hop, que a gente traga a música popular, o samba, que a gente possa receber todo mundo aqui, né? Com esse espaço da diversidade cultural que Campinas tem essa marca. A gente está recente no novo pleito, nós temos alguns anos pela frente de administração. Não dá para deixar de perguntar como é que fica a expectativa para a cultura, para turismo aqui do município. Olha, a gente vive um momento muito feliz, né? Eu acho que assim, na pasta do turismo, a gente redescobrindo a cidade, a gente implanta um programa que chama Tour Campinas,
que a gente tem a cada 15 dias algum tipo de passeio com guia e com ônibus, redescobrindo a cidade. Porque a gente tem uma teoria de que a gente só cuida daquilo que a gente tem pertencimento. Então, na nossa pasta, a gente tem o patrimônio, através do Condepac. Então, como é que a gente cuida desse patrimônio? É a gente gerando pertencimento na cidade. A cidade conhecendo a sua história, e ao conhecer a sua história, a gente vira um agente de cuidar dessa cidade. E ao mesmo tempo a gente desvenda essa cidade nesses passeios. Então é lógico que tem gente, morador de outras cidades, que vem fazer o passeio, mas o objetivo é mostrar para o campineiro aquilo que a cidade tem, contando a sua história. Então isso é a da pasta do turismo. Por outro lado, a gente já olhando para a parte de futuro, de desenvolvimento, é uma cidade querendo captar eventos, cada vez mais eventos, para que a gente seja esse polo de turismo, de negócios e eventos, isso mais na pasta do turismo. E na pasta da cultura, eu acho que o nosso sonho é ter essa diversidade, não só nesses espaços. Então a gente tem um programa de requalificação do centro da cidade, onde a gente quer trazer a periferia para o centro, mas também ser uma cidade que enxerga toda a sua descentralização. Então a gente tem atividade cultural em todos os cantos dessa cidade. Ontem a gente teve uma atividade no Osiel, um enorme show, numa área super periférica, né? Mas que também quer ver cultura. E a gente teve lá mais de 7.000 pessoas, né? Uma ebulição de cultura. Então o ano passado a gente teve 1.600 eventos. E eu acredito que mais de 60% deles foi na área periférica. Então esse redescobrir a cidade em toda a sua diversidade e ir à periferia. Fazer eventos no centro, fazer eventos aqui, mas também fazer eventos na periferia para que todo mundo possa acolher e receber as nossas atividades culturais. Alexandre, eu sei que sua agenda é bastante corrida, né? Eu quero te agradecer por ter vindo aqui, né? Por atender a nossa reportagem. Obrigado, tá? Eu que agradeço, muito obrigada pela essa oportunidade da gente mostrar esse espaço, né? Vocês terem esse carinho conosco com a cultura. Muito obrigada. Gente, já que a gente falou de cultura, você sabe que você acompanha as novelas aqui na RFTV. Bora conferir um trechinho do que vai acontecer hoje, inclusive, na novela Jesus. É logo depois do Ligados no Esporte, segunda edição. Você acompanha a novela aqui na casa também. Bora lá, Jesse! אלוהי, אלוהי, למה? sabachthani. O que foi que ele disse? Deus meu. Deus meu. Por que me desamparaste? Pode ser. Muito bem, então não vai perder o episódio de hoje também da novela Jesus, hein? Dando continuidade um pouco aqui no Tá No Ar Campinas para trazer essa história de Campinas, para trazer um pouco mais sobre o centro de convivência, para trazer essa questão de cultura. O Tá No Ar Campinas hoje é para lá de especial e vai até meio-dia desse jeito, hein? Já aviso você que vai até meio-dia desse jeito. Tem mais novidades durante o programa, mas é claro que a gente traz mais para o âmbito do que a gente está falando, né? Do poder executivo e também legislativo. Vamos falar do legislativo, porque o Luiz Carlos Rossini, que é o presidente da Câmara Municipal aqui da cidade, está aqui também para bater um papo com a gente. Primeiramente, bom dia, Rossini. Bom dia, Júlio. Bom dia a todos que estão nos assistindo aqui na Rede Família. Gente, como que foi essa história para trazer de volta o centro de convivência, para que depois de 14 anos a gente tivesse de volta essa importância em termos de cultura para o município?
Não, primeiro, foi uma obra importante e necessária, né? Ele ficou desativado por problemas estruturais, de infiltração, que quase que condenaram as estruturas do prédio. Então, o prefeito Jonas Donizete teve a iniciativa, a coragem de chamar para si a responsabilidade de fazer essa reforma que era necessária. Demorou muito tempo e a gente percebe que a população de Campinas esperava com uma expectativa grande, né? Porque quem conheceu, frequentou o teatro enquanto ele funcionou durante o período, percebia que a cultura pulsava aqui, né? Era uma referência nacional, grandes espetáculos, artistas, grandes eventos aconteceram nesse espaço. Então agora, a Câmara acompanhou, participou, aprovou um projeto de lei autorizando a captação de recurso, convênio com o governo do estado, e fizemos uma comissão de estudos para acompanhar o desenvolvimento das obras. Então eu, particularmente, vim aqui quando ainda estavam sendo feitos os estudos de infraestrutura para verificar as condições, né, da estrutura, o que precisava fazer. Um trabalho técnico muito especializado, não é pouca coisa. Essa obra, né, projetada pelo arquiteto Fábio Penteado é maravilhosa. Quando a gente viu esse teatro aqui, assim, vou falar pelado, sem nada disso, entrando no fundo, é uma coisa impressionante. A gente não tem ideia que tem aqui no subterrâneo. Então você ir lá, resolver o problema de infiltração, demorou muita engenharia especializada e hoje ele retoma modernizado, né? Eu acho que tanto a parte de cenografia, a parte de audiovisual, a parte de iluminação, eu acho que vai fazer desse um dos melhores teatros do Brasil. Ô Cine, quando a gente fala de poder legislativo, a gente fala de muita burocracia, porque é tudo muito burocrático por consequência para você conseguir as coisas, verba e por aí vai para sair do papel e vir à tona novamente. Por isso desses 14 anos também. Eu acho que é uma conquista do poder legislativo. Eu queria que você falasse também sobre, em termos de conquista, o que isso significa para o poder legislativo tirar do papel e concretizar em termos de obra. Não, primeiro o Poder Legislativo participa quando ele autoriza o prefeito a contratar recursos, fazer financiamento para isso. Mas a legislação para o setor público ela é muito rigorosa. Aqui cada licitação exige um critério tão grande de detalhes em que demora, é lento, né? E às vezes o processo de licitação já tem os prazos legais que você deve observar. Muitas vezes você tem os prazos recursais, as pessoas entram com as empresas, né, participantes entram com recurso, questionamento. Isso retarda muito e às vezes até encarece, né, o processo. Mas é a legislação que a gente tem que enfrentar. A burocracia ela é necessária muitas vezes para ter o controle de que aquilo seja efetivado assim com transparência, com critério de economicidade, né? São princípios importantes. Mas é difícil. E a Câmara, obviamente, tem ajudado naquilo que lhe compete, aprovando muitas vezes leis que autorizam o prefeito a tomar iniciativas como essa e fiscalizando, para verificar se aquilo que foi contratado está sendo executado conforme o previsto, né? Então, esse acompanhamento permanente. E a Câmara também recebe a população. Então, era quase todo dia algum vereador sendo cobrado, eu centro de convivência, quando vai sair? Então, a gente, em resposta a essa demanda da população, a gente também acionava o Poder Executivo, corria atrás. Eu lembro quando o governo do estado, ainda do mandato do governo Jonas, o governador Alckmin, né, o secretário de Cultura do estado era o Pena, que era do meu partido, era do Partido Verde, né, José Luiz e França Pena. E nós estivemos lá com o então secretário de Cultura, Ney Carrasco, para discutir um recurso para transformar uma verba que estava sendo aprovada, porque aconteceu uma coisa, tinha um recurso que previa a construção de um teatro no Parque Ecológico, mas era muito, assim, não tinha sentido você construir um teatro novo com esse aqui parado. Então o Jonas teve governador, vamos ao invés de construir um novo, vamos recuperar o que a gente tem. Então parte do recurso veio daquele movimento. Eu tive em São Paulo acompanhando, pressionando, reivindicando isso, a gente conseguiu. Então muita gente participou para que isso se tornasse realidade. A gente tem que lembrar do ex-governador Geraldo Alckmin, do então secretário de Estado de Cultura José Luiz e França Pena, dos secretários anteriores. E agora a atual secretária Alexandra Caprioli, ela é dinâmica, ela é empreendedora, ela é proativa.
ela tem uma capacidade de gestão de mobilização muito grande também, então ela assumiu nesse processo final e uma equipe fantástica da Secretaria de Cultura que acompanhou tudo isso aqui. Assim, do ponto de vista técnico, Campinas tem um quadro excelência, é o que eu vou falar, quadro de carreira da prefeitura, mesmo os secretários que têm essa capacidade e tem essas condições estruturais aqui. Esse teatro, que não é só o teatro, é um complexo, né? Então tem o Teatro de Arena, que a gente teve a Sinfônica aí no sábado fazendo uma apresentação maravilhosa, eu acho que tinha mais de 5.000 pessoas, né? Teatro Tereza Aguiar, que foi uma atriz, produtora de teatro, e a Câmara que denominou aquele Teatro de Arena Espaço Tereza Aguiar, né? Essa sala de espetáculos, tem a Sala Carlos Gomes, tem as galerias para várias exposições de arte. Aqui, assim, a arte pulsa e vai projetar mais uma vez Campinas para o mundo a partir desse ambiente aqui. Rossini, a gente estava comentando, né, e falando com o prefeito Dario Saad na última semana, e ele falou, vai inaugurar agora na quinta-feira, mas nós vamos ter também outros investimentos, precisa de mais estrutura, precisa de mais investimento, e tudo vai passar, obviamente, através do Legislativo. Então vem mais por aí, Rossini. Sem dúvida. É claro que assim, primeiro, ao retomar o teatro, você tem que pensar no entorno, né? Você tem que preparar essa praça aqui, Praça Fluminense, que tem inclusive a Feira Hippie, para receber, e tem que ser um local gostoso, é centro de convivência. Aqui as pessoas têm que vir, se encontrar, conviver, tem que ser um espaço seguro, assim, agradável, né? Nós temos que retomar o antigo, nem sei se vai ser isso, porque o processo de licitação, Café Recoleta, isso aqui era um encontro da classe artística, da boemia da cidade no passado, era muito legal. E hoje, com essa estrutura, você permite ter evento, inclusive naquele ambiente, paralelamente ao teatro, porque tem isolamento acústico. Se a casa da nossa orquestra sinfônica, que é uma referência nacional, é patrimônio cultural. Desde que ele foi criado, o fosso da Sinfônica não podia ser usado por causa da infiltração. Hoje ele está restaurado, elevador, é brincadeira, assim, muita tecnologia embarcada. Eu estou assim, otimista, feliz e certamente Campinas merece e vai usufruir muito desse espaço aqui. Rossini, eu estou perguntando para todos os entrevistados de hoje no Tá No Ar Campinas sobre uma história aqui no Centro de Convivência, sobre algo marcante, ou da cidade de Campinas, ou aqui do Centro de Convivência. Queria saber um pouquinho da tua história também e do que marcou para você também aqui no Centro de Convivência. Olha, você sabe que a Câmara de Campinas entrega em todo 14 de julho a medalha Carlos Gomes para a personalidade da cidade. E no passado essa entrega era uma sessão solene realizada aqui no teatro. Então, nos meus primeiros mandatos, já estou no 7º mandato, numa entrega de Carlos Gomes e com uma apresentação da Orquestra Sinfônica regida pelo maestro falecido, saudoso Benito Juarez, ele falou assim, hoje nós vamos ter uma apresentação especial de Rossini. Assim, foi uma coincidência feliz, porque eu lembro que eu estava ali e eu até agradeci o maestro por essa gentileza, né? Então ele apresentou algumas obras de Joaquino Rossini e aquilo me marcou, porque eu estava também começando a minha trajetória, eu estava segundo mandato, talvez, de vereador, né? E me senti importante, assim, sendo homenageado e tendo uma obra de Rossini, algumas obras de Rossini tocadas pela nossa Sinfônica, né? Aquele momento foi para mim muito emocionante, eu guardo aqui na memória como se eu estivesse vendo esse filme, você perguntando isso, muito legal. Saudosa e boa. Obrigado, Rossini. Obrigado por marcar presença, por trazer um pouco da história e por trazer um pouco do poder legislativo para dentro do Tá No Ar Campinas nessa segunda-feira. Boa semana para você. Eu que agradeço, eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para toda a população de Campinas. Campinas é hoje uma das melhores cidades do Brasil para se viver, graças à sua gente. Cada pessoa, independente da sua área de atuação, do mais humilde trabalhador ao CEO de empresa, empresta a sua inteligência, seu potencial, seu jeito de ser para formar essa Campinas que é maravilhosa, é diversa, rica e acolhedora. Então que Deus continue abençoando a nossa cidade e a nossa população. Obrigado, Rossini. Eu é que agradeço. Gente, o intervalo é rápido, a gente volta já com muito mais da história de Campinas, com muito mais aqui na nossa programação. Não sai daí!
De volta no Tá No Ar Campinas, nessa segunda-feira, desejando a todos vocês uma ótima semana. Até meio-dia tem muita informação no Tá No Ar Campinas, diferentão hoje. Normalmente a gente vem com muita informação do que rolou no final de semana, informações ao vivo sobre o que está rolando também, mas hoje o aniversário de Campinas de 251 anos requer esse requinte de mais atenção para o município. Primeiro parabenizando e depois, obviamente, trazendo aqui da estrutura do teatro, trazendo toda essa estrutura desse complexo social que a gente está aqui, né, do Centro de Convivência, de falar como é que foi essa reforma. E ninguém melhor do que o Carlos Barreiro para trazer, né, toda essa infraestrutura que aconteceu aqui no município de Campinas. O Carlos Barreiro está aqui com a gente para falar ao vivo. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Muito bom dia a todos que nos assistem. É um prazer estar com vocês aqui, trazendo informações desse lindo espaço em que nos encontramos no momento. Ô Carlos, na última semana também, eu sempre cito também algumas palavras que o Dário Saad ressaltou, e é importante a gente trazer porque ele enfatizou muito a sua participação para que essa estrutura viesse à tona, para que depois de 14 anos nós tivéssemos novamente o Centro de Convivência ativo aqui no município. Então é importante isso, eu queria que você trouxesse um pouco dessa história de como foi para sair do papel da Secretaria de Infraestrutura para trazer na prática para a população. Muito bem, quando nós assumimos a Secretaria no início do governo Dário, a primeira gestão, no início de 2021, uma das missões que nós combinamos era refazer aqui o teatro e fazer ele voltar a funcionar como ele funcionou no passado. Era um desafio muito grande, porque naquela época o teatro estava interditado, ele tinha começado uma pequena etapa de obras, já estava em andamento, com um recurso que tinha uma parte do governo do estado bancando essa reforma, e nós então passamos a partir daí a dar uma velocidade e combinar como que nós iríamos fazer tudo que foi feito aqui. Muitos desafios foram enfrentados. O principal deles nessa parte de reforma, eu creio que foi a impermeabilização do Teatro de Arena. Nós estamos aqui exatamente embaixo do Teatro de Arena. Essa estrutura do teatro aqui, ela fica embaixo do Teatro de Arena, que é aquela escadaria toda, que foi a razão de interdição desse espaço. Por quê? Porque por falta de manutenção adequada ao longo do tempo, aquela estrutura toda teve uma deterioração imensa no que diz respeito à sua estrutura física. Muita infiltração, muita água que entrava por tudo quanto é lado, expondo as estruturas de ferragem, e isso fez com que o teatro fosse interditado com medo até que ele pudesse resistir, a sua estrutura fosse resistir. Até tinham muitos engenheiros na época que achavam que essa estrutura aqui deveria ter sido demolida e fazer de novo. Então, nós, através da prefeitura, conseguimos laudos de engenheiros especialistas dizendo que a estrutura poderia ser mantida, mas que ela teria que passar por uma enorme reforma. Pesquisamos muito no mercado nacional e internacional qual que era a melhor solução técnica para impermeabilizar essa estrutura do Teatro de Arena e concluímos que seria a aplicação de uma resina que se chama polimetilmetacrilato, é o popular PMMA. Então, descoberto isso, fizemos muitos testes com empresas que diziam que faziam essa aplicação aqui no Brasil, concluímos que aquilo realmente era possível de ser feito, os testes passaram, então nós contratamos, na nossa visão, a melhor empresa que tinha no mercado e foi feita a aplicação disso que está aí. Com isso, nós pudemos, então, voltar a pensar aqui na parte de dentro. Com aquele problema sendo resolvido, nós viemos aqui para dentro. E aqui tudo que você está vendo é novo. Quer dizer, nós aproveitamos praticamente a casca das paredes aqui, o resto foi tudo refeito. Tudo, absolutamente tudo. Piso e forro, toda essa parte aqui das poltronas, toda a parte elétrica, a parte hidráulica. Hidráulica, eu digo, é água, esgoto, tudo foi refeito, toda a parte de iluminação, ar-condicionado, tudo é novo. Então é como se nós estivéssemos inaugurando um novo espaço. É uma reinauguração de um espaço antigo, mas que é um espaço novo, porque tudo foi refeito. E com uma qualidade técnica excepcional. Então, para você ter uma ideia, nós estamos aqui no ambiente do teatro. É claro que aqui vão ter peças, vão ter óperas, vão ter musicais, etc. Se nós fecharmos essas portas, aqui fora, que tem ambientes de exposição, vai ser retomado o ambiente do restaurante, aquele bar que estava aí, que era o antigo Recoleta, né, para quem é mais
da velha guarda como eu se lembra desse espaço. Então, esse ambiente fora pode ter a mesma movimentação ao mesmo tempo que aqui dentro estão acontecendo as peças, porque a acústica é perfeita do teatro. Então, esses cuidados todos técnicos que nós tivemos, faz com que essa sala seja considerada pelos especialistas. Tivemos um que nos ajudou muito, que é o Pedro Sanches, uma das salas melhores que existem no Brasil no momento. Ele conhece muitas salas, ele tem essa experiência, ele usa essa frase. Então, nós estamos muito felizes de ter concluído essa obra. Ela está aqui pronta agora para, em pouco tempo, voltar à sua vida ativa, que falta só o refinamento que a Secretaria da Cultura está dando. Então essa parte que o Dário falou na última semana de estrutura que ainda precisa passar pelo Legislativo e outras questões de investimento, são justamente essas que você citou agora. Exatamente. O que está faltando aqui, basicamente, é uma estrutura que permite que o teatro volte a ter a vida dele como ela é, que não fazia parte da nossa obra. Então são uma parte de mobiliário, uma parte de arranjos, por exemplo, fechar essa licitação do bar aqui que está em andamento, esses detalhes que vão fazer com que aqui esteja tudo pronto para receber todas as obras, todas as artes que virão aqui se acomodar nesse espaço. Isso vai acontecer nos próximos meses, né, como vocês devem estar sabendo, e o teatro então vai poder voltar à vida que ele sempre teve. Porque a parte física, que era o mais difícil, o mais custoso, nós investimos aqui mais de 60 milhões de reais, para você ter uma ideia, para fazer tudo isso que vocês estão vendo. Isso está pronto, deu um trabalho tremendo. A equipe da Secretaria de Infraestrutura, nós tivemos um fiscal aqui, o Cláudio, e outras pessoas que trabalharam aqui ao longo desse projeto todo. Eu pessoalmente vim aqui muitas vezes, sempre nessa parte de fiscalização da obra, acertando os detalhes. Nós tivemos um grande trabalho, mas que nos deixa muito orgulhosos do resultado. Porque Campinas vai ter, além desse espaço retomado, claro que é o melhor espaço cultural da cidade, ele vai voltar a ser isso. Ela vai ser um orgulho, porque aqui nós estamos na região central de Campinas, ao lado aqui da prefeitura. É um ambiente assim bucólico, maravilhoso, né? Vocês que já devem ter visitado aqui e devem ter mostrado essas imagens para os telespectadores, percebem que quanto está bonito esse espaço, de altíssima tecnologia. Isso é uma coisa também importante de ressaltar. Na etapa seguinte da obra, além da infraestrutura, nós dotamos o teatro, eu costumo usar a expressão, pusemos a cereja em cima do bolo, sabe? Que é essa parte de tecnologia. Aqui tem o que tem de melhor no mercado, em termos de tecnologia. Os equipamentos, grande parte deles são equipamentos importados. Temos uma mesa de controle enorme que controla tudo isso, a iluminação, a parte de som, áudio, vídeo, dentro dos camarins, né? Os artistas, quando estiverem aqui, dentro dos seus camarins, eles têm hoje umas telas de televisão que eles vão poder estar olhando na televisão o que está acontecendo, para ele poder saber exatamente o momento que ele vai voltar a entrar, ou que ele vai passar a entrar, coisas que agora é sua vez, que era no berro antigamente, aqui vai ser com tecnologia. Então tudo isso é uma coisa espetacular. Quer dizer, é maravilhoso e é gratificante termos isso aqui na nossa cidade. Então, hoje, no dia do aniversário, estarmos aqui falando é um motivo de muita satisfação para nós que somos engenheiros e fizemos isso acontecer. Secretário, muito obrigado pela participação, obrigado por tudo, essa questão de infraestrutura que o senhor acabou passando aqui para a gente, por essa expectativa também para o povo campineiro, que tudo isso justamente é para a população de Campinas. Obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês e espero que todos que estão nos assistindo possam desfrutar dessa maravilha que a cidade está voltando a ter e poder funcionar adequadamente. Gente, vamos conhecer um pouco mais da estrutura aqui, porque o Fábio Oliveira, nosso repórter, ele percorreu pela estrutura aqui do Centro de Convivência, lá na quinta-feira, no momento da inauguração. Vamos acompanhar a partir de agora. Vários artistas já pisaram nesse palco do Teatro do Centro de Convivência. E hoje é a inauguração, melhor, a reinauguração do teatro. Você está vendo aqui a movimentação, Maurício Moraes nas imagens, mostrando para quem está em casa. Olha só, a movimentação de muitas pessoas, autoridades também, aqui nesse momento, da entrega, né, do novo palco. Maurício Moraes acompanha aqui, para a gente mostrar um pouquinho para quem está em casa. Olha só, tudo de última qualidade, tecnologia, né? Tecnologia de ponta. Você vê aqui ao fundo um telão
de LED, né? O pessoal que acaba fazendo aqui a própria interação do teatro com essa parte tecnológica do telão. Você vê também, Maurício Moraes, aqui ó, toda a parte de estrutura da iluminação e do teto aqui que foi reformada aqui pela própria Prefeitura de Campinas em relação a esse teatro aqui de arena. São algumas das curiosidades que nós estamos mostrando nesse momento para você que está em casa acompanhando aqui a programação da RFTV. E outro detalhe também é que o palco ficou um pouco mais extenso, né? Maior o palco, né? Você vê aqui tem pelo menos duas, três cortinas aqui que acaba fechando, dando uma dimensão um pouco menor e uma dimensão maior para esse palco, né? Você vê aqui toda essa estrutura que foi montada aqui, tudo de última geração, né? Tudo tecnológico aqui para quem está em casa. Você percebe também uma boa parte aqui das cadeiras, os assentos, né? Todos os assentos aqui. Vamos chegar um pouquinho aqui, Maurício? Vamos chegar aqui? Quem está em casa acompanha com a gente, vê um pouquinho. É a parte dos assentos aqui que foram totalmente reformados, totalmente reestruturadas nesses assentos aqui. Capacidade de pelo menos 800 pessoas é a capacidade aqui desse local. A gente está mostrando para você que está em casa, dá uma olhada. Então o teatro aqui ficou completamente reestruturado, né? Você está vendo aí no detalhe. E a parte de cima, né? Lá a parte de cima tem a parte ali da central técnica, digamos assim, a parte de iluminação, a parte de som, a parte que faz toda a conexão com aqui o palco, né? E também a parte de audiodescrição. Para você ter ideia, você que está em casa, o teatro aqui foi reformado, né, recentemente. É um dos poucos teatros do Brasil, segundo informações, que tem toda a parte aqui de audiodescrição, né? Muitos teatros do Brasil precisariam ter essa parte, mas não tem. Mas aqui, nesse novo teatro, tem toda a parte de audiodescrição. Nós estamos aqui conversando, mostrando para você um pouquinho, né, dos bastidores, muitas autoridades, muitas pessoas. A gente continua acompanhando aqui, para você que está acompanhando aqui a RFTV. Nós estamos na reinauguração do Teatro do Centro de Convivência, aqui na região do Cambuí, em Campinas. A gente percebe mais um pouquinho aqui, várias pessoas, várias autoridades aqui. Claro, Alexandre Caprioli gravando, o prefeito Dário Saad, uma entrevista coletiva nesse momento. E o mais bacana de tudo isso é que hoje, aqui na reinauguração, dia 10 de julho, teve uma apresentação para a imprensa, né? A imprensa campineira, muitas autoridades, muitos convidados também acabaram chegando aqui para acompanhar um pouco mais sobre essa reinauguração. Teve um pouco da história do prefeito de Campinas, Dário Saad, teve também um pouco mais de toda a situação, a estrutura, né, de várias outras personalidades aqui também, contando um pouco da história, que passaram por aqui. O prefeito, inclusive, assistiu uma orquestra aqui no próprio teatro e hoje, fazendo a entrega, ele assistiu esse teatro, essa orquestra, né, na época que ele estava chegando em Campinas e hoje, emocionado, acabou se recordando em relação a tudo isso. Nós conversamos com o prefeito de Campinas, Dário Saad, e ele explicou para a gente um pouquinho da importância, né, desse teatro, um pouquinho mais dessa reinauguração, sentimento e também a importância para a cidade de Campinas. Vamos acompanhar. Olha, Campinas esperava essa entrega do Centro de Convivência há muitos anos e hoje é um dia especial para a cidade. A cidade que é a cidade do Carlos Gomes, a cidade que tem um setor cultural efervescente, merecia ganhar de volta o Centro de Convivência. O que mudou, prefeito, na sua visão, lá do começo para hoje, né, dessa reinauguração? Olha, Campinas ganha um complexo cultural, com teatro, com área de exposição, com sala de ensaio da orquestra sinfônica, com teatro de arena no exterior, fantástico. Totalmente, não só reformado, mas restaurado do ponto de vista de ser um patrimônio histórico. Tá, então o prefeito de Campinas, Dário Saad, conversando com a nossa equipe de reportagem. Deixa eu ver se a gente consegue bater um papo com alguém aqui. O pessoal tá aqui, todo mundo, teve pessoas homenageadas aqui, muito legal, né? Muitas homenagens. Deixa eu ver aqui. Aqui tem um troféu aqui, ó, vamos mostrar para quem tá em casa. Olha que legal, tudo bem? Desculpa atrapalhar. Só apresenta para quem está em casa o seu nome, por gentileza. Meu nome é Ariane Porto, eu estou aqui recebendo essa homenagem em nome da Tereza Aguiar, que agora dá o nome ao nosso Teatro de Arena. Tereza Aguiar abriu esse teatro nos anos 70 com um espetáculo inesquecível, construiu a vida dela artística dentro dessa nossa cidade de Campinas. E para mim é uma honra estar aqui, é uma alegria imensa e agradeço muito, muito, muito essa homenagem que Tereza, assim como Luiz Otávio Burnier, Nisa de Castro Tanque e o nosso grande maestro Carlos Gomes, guiem a nossa cidade
rumo à luz que só a cultura é capaz de trazer. O que essa homenagem representa para a senhora? Para mim representa uma parte da minha vida, a mais importante parte da minha vida, que é aquela ligada às artes. Então, junto com Tereza, a gente construiu, há 40 anos, eu completei 40 anos de carreira em dezembro do ano passado, à frente, abrindo o Teatro de Arte e Ofício, no Grupo Rotunda, primeiro grupo de teatro profissional do interior do estado, e que vai fazer 60 anos. Quer dizer, então hoje ter o nome da Tereza significa que Campinas está bem representada com uma mulher guerreira, dando nome a um espaço que é o coração da cidade. Muito obrigado, parabéns mais uma vez pela homenagem. E é isso aí, muito legal, bacana demais aqui, o pessoal gravando. Deixa eu ver se eu consigo falar com a Alexandra Caprioli aqui rapidinho. Dá licença, desculpa atrapalhar, Alexandra. A gente está ao vivo aqui, Alexandra. Vamos falar um pouquinho, primeiramente, parabéns. Queria que falasse um pouquinho dessa emoção de estar fazendo essa reinauguração. Ai, gente, primeiro é assim, devolver para a cidade. Eu acho que a cidade, ela foi a que cobrou da gente que isso acontecesse. Então, devolver para a cidade essa oportunidade de ter esse melhor equipamento, mais qualificado até do que ele era no início. E a gente poder devolver o coração cultural para Campinas é uma alegria, é um orgulho e uma responsabilidade. Então, a gente fica muito feliz nesse aniversário a gente poder entregar. Nós vimos também, durante a fala que a senhora teve aqui no palco, a emoção toma conta com certeza nesses momentos, né? É porque eu acho que teve muita gente que teve que resistir e acreditar para que isso acontecesse, E hoje poder devolver, aproveitar para convidar todos vocês, no sábado a gente tem o concerto da orquestra no Teatro de Arena. Então é assim, é voltar, a gente quer vocês aqui, quer vocês frequentando, que é a cultura forte e efervescente. Muito obrigado, parabéns. Muito obrigada. Certo, aqui a Alexandra Caprioli conversando com a gente, emocionada também, falando um pouco mais sobre essa reinauguração, essa reestruturação. A gente continua aqui acompanhando, Vamos mostrar aqui a placa, Maurício? Vamos passar aqui e mostrar a placa para quem está em casa. É lógico, o pessoal está tirando foto, aproveitando esse momento. Posso mostrar a placa rapidinho aqui? Opa, que legal. A placa aqui, então, da obra de recuperação Centro de Convivência Cultural de Campinas, Carlos Gomes. Aqui o governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, prefeito de Campinas, Dário Saad, Alexandra Caprioli, secretária municipal de Cultura e Turismo, e também Carlos José Barreiro, secretário municipal de Infraestrutura, inaugurado em julho de 2025. Então, um pouquinho dessa placa, representando aqui um pouco mais sobre a parte da cultura, da cidade de Campinas. E o bacana, Maurício, a gente está aqui, desde cedinho, vendo toda a estrutura aqui. A acústica do teatro é muito boa, A gente percebe aqui as caixas acústicas, as caixas de som, muito parrudas, digamos assim, muito boas, a acústica dessa caixa. Então, acaba que toda a reforma aqui acabou sendo casada perfeitamente. Toda a estrutura foi casada perfeitamente. Então, isso é o mais bacana de tudo isso aqui, nesse momento aqui no Teatro do Centro de Convivência. Você vê aqui também, mais uma vez, a gente está vendo aqui muitas pessoas aqui da velha guarda, o prefeito Dário Saad aqui fazendo foto com autoridades, a Ariane que conversou com a gente agora há pouco, falando aqui. Então, a gente percebe aqui o prefeito fazendo essa foto para registrar e guardar certamente esse momento aqui do Teatro do Centro de Convivência. E é muito legal, É muito legal a gente estar aqui percebendo que é um encontro de gerações, Muitas gerações passaram por aqui e as novas gerações estão chegando aqui também. A gente vê uma galera mais jovem chegando aqui no teatro, tendo acesso ao teatro para ver como funciona, de repente aí para participar de ver um concerto, ver alguma coisa do tipo, uma peça teatral. Então vai ter oportunidade agora aqui no Centro de Convivência. Então a gente percebe também toda a estrutura do teatro, uma estrutura bem montada, bem organizada, tudo de ponta, tudo de primeira, não tem o que reclamar. Claro que essa obra foi entregue agora em julho, teve todo um processo antes, Esse processo antes teve a parte aqui, na época do próprio prefeito na época, Jonas Donizete, que teria uma certa demolição do teatro, porém essa demolição não aconteceu. Você está vendo agora as imagens do Maurício Moraes, mostrando um pouco mais dos detalhes aqui do teatro, aqui onde nós estamos, um pouquinho mais dessas imagens onde nós estamos nesse momento. Então, é muito legal, A gente está aqui, certamente a emoção toma, de fato, toma conta de todo mundo aqui. Bacana demais. Bom, a gente continua por aqui e, claro, aguardando uma próxima oportunidade. Você que está em casa, de repente, pode conhecer aqui o Teatro do Centro de Convivência, pode ter mais acesso aqui à região do Cambuí e também ao Teatro de Arena, que está lindo, Está muito grande ali, muitas pessoas cabem aqui no Teatro de Arena.
teatro ao ar livre, digamos assim. E é claro que você que está aí no estúdio vai conhecer também aqui de perto, com certeza. Eu volto com você no estúdio. Em clima de festa, Campinas celebrou seus 251 anos com cultura, gastronomia e grandes espetáculos neste final de semana. Milhares de pessoas lotaram praças, parques e arenas em diferentes pontos da cidade. A Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas reuniu 7.000 pessoas no Teatro de Arena Teresa Aguiar, na noite de sábado. O concerto Viva la Vida marcou a reabertura do complexo externo do Centro de Convivência Cultural, fechado desde 2011. Durante 90 minutos, a plateia foi embalada por clássicos de musicais como Evita, Cats, Frozen e Wicked. A regência foi do maestro Carlos Prazeres, com a participação de solistas convidados. O evento, gratuito, teve estrutura com telão e foi acompanhado pelo prefeito Dário Saad e pela secretária de Cultura Alexandra Caprioli. Já no domingo, a Concha Acústica do Taquaral recebeu o espetáculo internacional de uma companhia australiana. A apresentação reuniu cerca de 3.500 pessoas e foi um dos destaques do festival Cidade da Cultura. No palco, 8 acrobatas exploraram os limites do corpo humano em cenas de superação, técnica e emoção. A companhia já passou por mais de 30 países e é considerada um dos nomes mais inovadores do circo contemporâneo. No centro da cidade, a Praça Carlos Gomes recebeu a 12ª edição do Chefes Campinas. O evento gastronômico atraiu cerca de 17.000 pessoas e contou com 21 restaurantes e 10 cervejarias artesanais. Além da comida, o público acompanhou atrações culturais e a entrega simbólica de um bolo de aniversário para a cidade. A organização priorizou a sustentabilidade com ações como copos reutilizáveis e a neutralização da pegada de carbono. Com a programação diversa e gratuita, a cidade de Campinas reforçou sua vocação para a cultura e a arte, uma festa à altura dos seus 251 anos. Tá aí, gente, isso tudo que aconteceu no final de semana aqui no município de Campinas, né? Você vê que dos 251 anos da cidade campineira, nós temos muitos eventos acontecendo que vão acontecer também no decorrer da semana. Nós estamos trazendo Tá No Ar Campinas hoje diretamente do Centro de Convivência, de dentro aqui da estrutura do teatro, e ninguém melhor para falar em termos de estrutura, em termos também, né, de reforma, do que o engenheiro Cláudio Orlandi, que está aqui ao nosso lado, que vai trazer os detalhes para a gente, porque o que me passaram de informação é que você conhece milímetro por milímetro dessa estrutura aqui do Centro de Convivência. Bom dia. Bom dia a todos. E realmente é um orgulho muito grande ter participado dessa obra, desde o começo e realmente ter feito parte disso tudo aí, tá podendo entregar isso para a cidade de uma forma assim tão grandiosa, né? Que a cidade estava avidamente esperando aí a abertura desse complexo. Cláudio, já que a gente está na estrutura artística, né? Qual que é o resumo da ópera para que saísse do papel, para que isso viesse à tona, para que todo esse trabalho que você teve, milímetro por milímetro, como a gente traz aqui no Tá No Ar Campinas e que eu fiz a primeira pergunta para você, pudesse realmente ser feita, sair do papel e a coisa acontecer? Olha, eu acho que o desafio foi grande, mas assim, para a gente resumir, a gente começou os projetos aqui em 2015, depois que a gente teve um laudo da Falcão Bauer dizendo que a estrutura estava íntegra, porque corria muito pela cidade e o pessoal estava muito receoso que a estrutura estava comprometida pelo tempo todo que ela ficou de infiltrações, né? Essa questão da infiltração que foi um grande desafio. E nessa época, depois que a gente teve a questão toda dos laudos dizendo que a estrutura era íntegra e que não tinha problema nenhum, aí começou-se os projetos. Nós estamos falando em torno de 2015 e aí a gente começou a fazer a questão de projetos, ir atrás dos recursos. A Prefeitura de Campinas, a primeira fase foi paga toda pelo governo do estado, então tinha toda essa questão da viabilização de convênios, tal. Então esse foi um processo que durou aí até 2020. Em 2020 nós começamos efetivamente a obra da primeira fase, porque a obra aqui teve duas fases.
a primeira fase que contemplou toda a infraestrutura, toda a impermeabilização da arena e toda a parte realmente civil da obra. Então, nessa primeira fase, foi uma fase muito de grandes intervenções. E na segunda fase, que houve também nesse meio tempo de 2020, agora até a entrega da obra, nós tivemos uma segunda licitação, que foi uma licitação que aí sim foi a questão mais técnica do teatro, que aí nós temos toda a questão da tecnologia e tal, e isso teve que nesse meio do caminho, enquanto finalizávamos a primeira fase, a gente precisou fazer uma revisão de todos os projetos que haviam sido iniciados lá em 2015. Afinal de contas, tecnologia é uma coisa que anda muito rápido e que muda a todo momento. E a gente queria realmente um teatro, o prefeito queria um teatro que fosse o melhor aí para a cidade, já que ele ficou tanto tempo fechado e com tanta espera. E aí a gente foi atrás e tivemos o cuidado de nessa segunda fase do projeto, colocar toda a tecnologia possível que tinha disponível no mercado para a questão de teatros e áreas de exposição. Qual foi a parte mais difícil, mais complexa aqui da estrutura? Olha, a parte mais complexa eu posso dizer para você que, como o secretário já citou, foi a questão da impermeabilização. Foi difícil a gente chegar a um consenso onde qual material usar e que tecnologia usar para que a gente, afinal de contas, o que a gente precisa proteger tudo aqui embaixo, nós estamos falando de uma obra que acontece toda no subterrâneo, toda embaixo do Teatro de Arena, a gente precisava ter uma tecnologia que nos garantisse que a gente não ia ter mais infiltração aqui, porque a gente tinha muito dinheiro empregado aqui nessa parte aqui de baixo, em termos de revestimentos também. Então isso foi um grande desafio, posso dizer que foi o maior desafio aí para a gente depois disso poder dar start em todos o resto da obra. Quando te passaram essa incumbência, claro, você como engenheiro falou, deixa comigo, mas assim, é algo que realmente deve mexer com o sentimento, porque quando a gente fala, você vai entrevistar o Cláudio Orlandi, que ele conhece tudo daqui, e para nascer tudo isso também e ver acontecendo, eu acho que é uma satisfação muito grande para você, né, Cláudio? Muito grande. É realmente eu coloco aí para as pessoas que é uma sensação que meio inexplicável, porque realmente eu entregar isso para minha cidade e eu colocar esse teatro dessa forma. A gente vê o que aconteceu aqui no sábado, a gente ter aí quase 7.000 pessoas, por informação da Guarda Municipal, que a gente tinha quase 7.000 pessoas entre na arena e o pessoal todo que veio na praça assistir pelo telão aí, porque não conseguiu entrar na arena. Então, ver essa emoção e essa euforia do pessoal com a orquestra tocando aí, é algo que eu posso dizer para você, Júlio, que eu não senti ainda, sabe? Foi muito trabalho, foi realmente um trabalho árduo, foi um trabalho muito minucioso, em que eu coloquei aqui, não só a questão de profissionalismo, mas eu coloquei aqui meu coração mesmo, porque eu como campineiro nato aqui, eu queria realmente consegui entregar o Castro Mendes, o Teatro Castro Mendes, e agora entregar o Centro de Convivência para mim, isso me deixa muito, muito orgulhoso e para entregar isso para minha cidade. Cláudio, muito obrigado de fazer parte também do programa Tá No Ar Campinas dessa segunda-feira, desse aniversário da cidade de 251 anos. Muito obrigado, eu agradeço o convite de vocês aqui, da Noêmia, e foi realmente um prazer eu estar participando disso, principalmente no aniversário de Campinas. Com certeza, obrigado, Cláudio. Agradecendo também toda a equipe de assessoria da Prefeitura da cidade de Campinas. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos na sequência com muito mais para você, de um outro ponto diferente que eu tenho certeza que você vai gostar. Até já! Muito bem, minha gente, de volta no Tá No Ar Campinas desta segunda-feira. Boa semana para você, até meio-dia tem muita informação ainda e esse papo descontraído que a gente está trazendo no aniversário de 251 anos do nosso município, né? Afinal de contas, parabéns para a cidade de Campinas. E um marco para Campinas, um ponto que se você vier para Campinas precisa passar, é justamente no estabelecimento do J. Santos, simplesmente no City Bar. Agora, de forma oficial, a gente já bateu um papo no primeiro bloco do Tá No Ar Campinas, mas bom dia para você, Jota. Bom dia a você, bom dia a todos
que estão aqui da equipe aí, sonoplastas, cinegrafistas e os amigos que estão lá em casa também. É uma alegria, né? A gente comemorar 251 anos da cidade de Campinas. Eu às vezes costumo dizer por aí onde eu ando, no Brasil e fora do Brasil, Campinas é a melhor cidade do Brasil. Campinas me adotou. Eu quando cheguei de Portugal, né, com os meus 15 anos, eu fiquei 2 anos em São Paulo. Graças ao Altíssimo Deus, eu vim para a cidade de Campinas. Campinas naquele tempo tinha 380 mil habitantes. Eu ainda me recordo de descer a Avenida Campos Sales e era estranho, né, você ver, por exemplo, uma banca de jornais com telefone. Eu já tinha o telefone nas bancas, então a gente fica feliz de ver este progresso. Campinas, que hoje acolhe aqui gente de todas as etnias, de todos os lados do Brasil e do mundo, porque Campinas hoje tem, por exemplo, eu, que não nasci em Campinas, sou um cidadão campineiro, como já falei na outra intervenção minha, eu sou um campineiro adotado. Graças a Deus também a Câmara Municipal de Campinas, o prefeito na altura, os vereadores na altura aceitaram que eu fosse campineiro também e me deram o título de cidadão campineiro, o que me honra muito, né? Eu fico muito feliz e já estou em Campinas há bastante tempo, há 58 anos, se eu não me engano. Então sou já um cidadão campineiro. E cada ano que passa, a gente gosta muito de saber que Campinas continua um progresso tremendo. Campinas se virou a primeira cidade do interior a ser uma metrópole. E não é fácil ser uma metrópole. Claro, foi o trabalho do nosso prefeito, dos nossos vereadores, mas a gente sabe da pujança que é a cidade de Campinas hoje no Brasil. Ô Jota, 58 anos no município e de comércio quanto? Exatamente, de comércio. Comércio? De comércio também, porque quando eu vim para Campinas eu comecei no Eden Bar, né? Isso, na altura eu tinha 17 anos, né? Porque eu fiquei 2 em São Paulo. Então vamos dizer que desde os 17 anos eu estou no comércio, já rodei por aí. Eu fui, inclusive, dono da padaria Inca, que hoje não existe mais, né? A famosa Inca, dos rachas, das coisas que aconteciam. Claro que eu não sei se você lembra disso, né? Mas quem é cidadão campineiro, quem é campineiro da antiga, que você podia pôr a cadeira na calçada e ficar, varar a noite conversando. Claro, hoje isso já não é possível, até porque o progresso está aí, e ainda bem que está aí, porque é sinal que o mundo está evoluindo. Agora é o seguinte, em termos de expectativa, que a gente estava falando agora, né, da parte do teatro, da parte de toda a infraestrutura, né, do centro de convivência, eu acho que ter o centro de convivência de volta e trazendo esse link, abertura do centro de convivência com o City Bar, também é uma estrutura importante para efervescer o comércio, não só o seu, mas acho que de toda a região aqui. Verdade. Aliás, você foi fantástico em abordar essa coisa, porque na realidade é assim, o City Bar, ele está aqui no mesmo local há 67 anos. Então, foi em julho de 58 que o City Bar foi inaugurado, tem aí inclusive fotos de inauguração e tal. E o City Bar viveu muito tempo, também com o que vinha de peças teatrais aqui para o Centro de Convivência. Claro que em 2011, na gestão do Dr. Hélio de Oliveira Santos, não quer dizer que ele tenha sido um mau prefeito ou um bom prefeito, isso eu não vou analisar. O que nós vamos analisar é que em 2011, na sua gestão, fechou-se o Centro de Convivência. Foi uma tristeza, depois veio a pandemia para ajudar, então, quer dizer, eu fiquei muito preocupado, porque a gente dá emprego para uma série de funcionários e a gente se preocupa muito com isso. Houve impacto financeiro para o City Bar quando fechou o centro de convivência? Sim, claro, não só para o City Bar, para todos os comércios aqui e nas adjacências, aqui na volta, no bairro do Cambuí, de uma maneira geral, porque assim, você tirou, por exemplo, toda a semana tinha espetáculos, sejam eles de todos os tipos. Eu, inclusive, quando apresentava o Rancho Folclórico da Casa de Portugal, eu fiz 2 espetáculos aqui.
me apresentei com o Rancho Folclórico da Casa de Portugal por 2 vezes. Fantástico. Então, quer dizer, havia muita movimentação de gente. Nesse período em que teve fechado, claro, houve um acúmulo, sabe de quê? De morador de rua e de gente que não interessa nem ao menino Jesus. Mas, claro, né, você também tem que conviver com isso, né? A gente agora, depois de que eu soube que iam abrir as portas do Teatro do Centro de Convivência, eu fiquei mais contente que um gato com chocalho. Você já viu um gatinho quando você coloca um chocalho nele? Ele quer mostrar o chocalho. E eu queria dizer a todo mundo da minha alegria, da alegria de poder trazer, de saber que novos frequentadores do Citivar viriam, até porque, assim, depois da Covid, houve uma caída muito grande, a gente sofreu muito. E tomara que essa tal de Covid não apareça mais por aqui, não deixou saudades nem para mim e acho que nem para ninguém. Mas a gente sabe que com a abertura do Centro de Convivência, por exemplo, sábado teve aqui a apresentação da orquestra e nós tivemos aqui gente que vazava pelo ladrão. É muita alegria, né? Falar um pouquinho dessa cultura portuguesa, que assim, cultura portuguesa com a miscigenação que tem o Brasil, italianos, portugueses, alemães e por aí vai, como a gente estava trazendo agora há pouco, no bate-papo que a gente estava fazendo lá em frente ao Centro de Convivência, trazer a cultura portuguesa deu muito certo para você, né? Olha, e outra coisa, né, que quando eu vi a tua entrevista com o professor lá, não me lembro o nome dele, o Sidney. Aliás, o Sidney quer dizer, é um estudioso, é um cara que a gente tem que escutar. E eu, quando escutei ela falar, eu me lembrei do que ele falou, mas ele não falou uma coisa que era verdade, é verdade, né? Portugal e Espanha tinham o Tratado de Tordesilhas. Então, Campinas ia ser espanhola. Mas ela virou portuguesa por causa do Tratado de Tordesilhas. E eu sei também, né, porque também vi em livros e tal, que os primeiros habitantes da cidade de Campinas foram portugueses. Então isso também não foi isso que me trouxe para Campinas. O que me trouxe para Campinas foi trabalho, foi a vida que me trouxe para aqui, né? Porque eu comecei em São Paulo e depois de São Paulo vim aqui para Campinas e estou feliz aqui. Continuo dizendo para todo mundo que Campinas é a melhor cidade do Brasil. Claro que todas as cidades têm o seu encanto, têm as suas belezas, mas Campinas ainda se vê em muitas andorinhas. Aliás, eu estou vendo umas aí voando, né? Que é a cidade das andorinhas, que agora já não tem tanta andorinha assim, mas eu acho que até as andorinhas estão voltando a Campinas de tanta felicidade que nós estamos com a reinauguração do Centro de Convivências e com os 251 anos da cidade de Campinas. Então, olha, nós campineiros, que eu também sou campineiro, de uma maneira geral, agradecer o prefeito Dário Saad, agradecer o ex-prefeito Jonas Donizete, agradecer todos aqueles que trabalharam em prol dessa obra aqui, que foi dura, foram 14 anos, eu não sei se precisava tanto tempo para dar de volta ao campineiro essa coisa linda que é o Centro de Convivência. Mas, claro, quem é técnico, quem é engenheiro, que sabe dessas coisas, a gente só ficava triste porque, né, era um abandono, era uma tristeza passar. Eu tinha medo de passar pelo Centro de Convivência, eu tinha medo. Depois das 10 era complicado, né? Mas era só meu medo, não quer dizer que nunca aconteceu nada comigo. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente tá falando de história, falando de Portugal, miscigenação. Assim, desde que você chegou, você pensou em trabalhar com outra coisa que não fosse alimentação? Por que eu falo isso? Até parodiando nosso cinegrafista Maurício Moraes, que é um grande pescador, inclusive pescador de imagem, você resolveu fisgar o campineiro pela boca. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Aliás, esse era um dos meus propósitos, né? Eu quando vi para o Citivar há 30 anos atrás, eu tinha um sonho, escrever ali na parede aqui o melhor bolinho de bacalhau do mundo. E todo aquele que tem esse sonho também tem que ter a perspicácia, tem que ter a inteligência de que não pode dar tiro no pé. Se eu dissesse que era o melhor do mundo e você chegasse aqui, não sei se é. Eu tenho uma história do cozinheiro, do chefe de cozinha da Seleção de Portugal, quando a Seleção de Portugal esteve aqui fazendo o seu QG na cidade de Campinas.
claro, não jogou em Campinas, apenas treinou e tal. Mas o chefe de cozinha, Hélio Loureiro, ele fez questão de vir aqui e me dizer a seguinte frase: olha, eu já corri quase o mundo todo. Você disse que o teu bolinho de bacalhau é o melhor do mundo. Eu já corri quase o mundo todo. Eu não corri todo, mas sem sombra de dúvida, o melhor bolinho de bacalhau que eu comi até hoje é o teu. Então isso nos enche também de felicidade e nos dá um crédito para nós dizermos, sim, o City Bar tem o melhor bolinho de bacalhau do mundo. Isso não é uma propaganda. E não era pretensão da sua parte quando você falou isso. Não, não era não. Não era sinceramente. Quer dizer, o que eu fiz foi fazer o que sempre faço. Mercadorias de primeiríssima qualidade. Uma mão de obra, certo? Que tinha a certeza, né? Que eu fui buscar em Portugal, né? Eu fui buscar essa mão de obra em Portugal. Casei com uma portuguesa e era uma portuguesa que era filha de uma cozinheira. Então, eu acho que eu tenho tudo o que eu mereço e até o que eu não mereço de Deus por ter me dado essa coisa divina de juntar o útil ao agradável, que foi eu juntar com a minha esposa Maria Isabel, que é o suporte, né? Ela é que comanda tudo. Às vezes até brinco comigo. Você só fala, ela é que faz. É verdade, é verdade. Deus também me deu um dom de falar e não é qualquer um que fala no microfone, você sabe muito bem disso, né? Porque na realidade é assim, você fez comunicações, eu não fiz comunicações. Eu sou um intruso no microfone. Confesso que quando ligam um microfone e ligam uma câmera, eu ainda tremo, né? Mas hoje já é uma tremedeira gostosa, né? Uma tremedeira de poder levar as coisas que eu aprendi para quem não sabe. Porque, claro, né? Quem já sabe apenas se reitera aquilo que a pessoa já sabe. E a gente sabe que 90% do ser humano, primeiro ele come com os olhos, né? E depois então ele degusta pela boca. Jota, muito obrigado, a gente está com o tempo já corrido. Muito obrigado da receptividade aqui no seu estabelecimento. Obrigado por atender a gente e por tratar a gente com carinho, como sempre, senhor tá. Eu fico feliz. Eu fico feliz de vocês poderem me procurar, porque se vocês me procuraram é porque eu tenho alguma coisa ou tinha alguma coisa para dizer, né? E essas coisas a gente tem que dizer mesmo. Eu quero agradecer a vocês todos, você que está aí também assistindo. Um bom dia, parabéns Campineiro pelos 251 anos e parabéns a todos aqueles que gostam de Campinas, que gostam do Brasil e que gostam de viver. Obrigado. Gente, muito obrigado por todos vocês, obrigado a toda a nossa equipe de produção, coordenação, enfim, galera do Switch, reportagem. A gente retorna amanhã, a partir das 10 da manhã no Tá No Ar Campinas. Parabéns Campinas pelos 251 anos. Vem na sequência Oswaldo Luiz, mas 4 da tarde, em outro ponto, Roberta Galdino também apresenta o RF com você. De onde será? Isso você acompanha nessa segunda-feira, 4 da tarde, hein? Ao vivaço. Vem aí Oswaldo Luiz e o Ligados no Esporte, primeira edição. Arrebenta aí, Oswaldo.